E olha, gente, cidades dos Estados Unidos têm protestos após a morte de um homem negro de 29 anos espancado por 5 policiais antes de morrer. Nosso correspondente Tiago Américo tem os detalhes dessa história pra gente agora. Aqui nos Estados Unidos, depois que vários vídeos foram divulgados em que um homem negro de 29 anos foi brutalmente espancado durante uma abordagem de trânsito por policiais, uma onda de protestos surgiu em todo o país. Tyre Nichols recebeu vários socos e chutes violentamente. Esse caso ocorreu no dia 7 de janeiro, mas ele morreu 3 dias depois no hospital da cidade de Memphis. O flagrante da violência extrema foi feito por câmeras corporais dos policiais e também feito por câmeras de segurança da rua. Em Nova York, manifestantes destruíram uma viatura da polícia na Times Square, onde houve um protesto. Cartazes pediam o fim do terror da polícia. Em Los Angeles, houve confronto durante os protestos reprimidos com gás de efeito moral. Já na capital do país, houve bloqueio de avenidas e na cidade do assassinato, mais marchas em protesto. Os 5 policiais, que também são negros, são acusados de assassinato, agressão, sequestro, má conduta e opressão. Eles foram detidos desde o ocorrido. A unidade policial da cidade onde ocorreu o assassinato foi desativada no último sábado. A decisão foi tomada depois de conversas com a família da vítima, líderes comunitários e policiais. O presidente Joe Biden, ao saber das imagens, disse que ficou indignado e afirmou em comunicado que cobrou do Congresso a aprovação da lei que estipula reformas policiais. Desde então, o texto segue travado no polícia ali de Memphis. E é uma discussão, aliás, que vem nos Estados Unidos, em diversos estados, já há muito tempo, e é impressionante como eles não conseguem evoluir nessa questão, né? Passam-se os anos e a impressão que fica é como se nós estivéssemos ainda parado no tempo e eles ali sempre com a mesma discussão de melhorar o treinamento da polícia, de melhorar as técnicas de abordagem. E nesse caso, pelo que a gente viu aí, nem se utilizou munição letal, foi realmente ali na base da porrada. Quer dizer, é realmente uma falta de preparo ao conter o suspeito que eles querem deter. Você acha, Manu? Eu acho que tem um elemento talvez cultural também, no sentido de desigualdade de poder entre o agente do Estado e o cidadão, e nesse caso um cidadão negro. Muitas vezes a polícia, claro, o exercício da autoridade do Estado se dá muitas vezes através da polícia, é a instituição legítima para o exercício da força, mas muitas vezes isso, com mau treinamento, leva o indivíduo policial a achar que ele é a própria justiça ou que ele é a própria lei, e isso, enfim, o poder corrompe a todos, né? E isso é uma espécie de corrupção moral causada pelo poder ali do policial que não está bem treinado, que acaba se excedendo perante o indivíduo cidadão, nesse caso um cidadão negro, e muitas vezes isso acontece quando o policial acha que aquele cidadão não é alguém, digamos assim, relevante, que vai causar problemas se eu me exceder com ele. Aí tem uma questão humana de enfim, de expor o pior do ser humano, que é a violência, e eu acho que para lidar com isso a gente precisa, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, melhorar o treinamento, o acompanhamento e também a punição aos maus policiais que acabam prejudicando a imagem e o trabalho dos bons policiais. Então, porque eu vejo muito um discurso nesses casos específicos do erro, né? O policial errou, houve um erro, falta de preparo e tal. E eu confesso para vocês que eu sempre fico na dúvida se isso é um erro ou se isso é um problema enraizado na sociedade. Porque são coisas absolutamente diferentes. Racismo estrutural. Absolutamente diferentes. Um problema que esteja dentro das pessoas mesmo. Tipo, você, tá cometendo de alguma forma um racismo e às vezes você nem sabe. Eu diria que o ser humano, infelizmente, tem uma pulsão animalesca dentro de nós que, sob certas circunstâncias, se a gente não se educar, se não cultivar os melhores valores, isso aflora. E nesse caso, veja só, são policiais que estão em conjunto, estão em maioria, então isso por si só já dá uma ideia de que estamos em vantagem, então nós temos força, nós podemos. Além disso, estão com a legitimidade ali, com o poder do Estado nos seus fardamentos, enfim, no sentido de que se sentem
representantes legítimos do poder contra uma pessoa que está sozinha, que também é um indivíduo negro, que muitas vezes isso leva a uma interpretação de que essa pessoa está num estado social desprivilegiado, que não vai ter contatos, não vai me causar problemas se eu me exceder com ela, e isso acaba gerando esse tipo de coisa. Então não deixa de ser uma manifestação de um problema de racismo nesse sentido cultural, mas que eu diria que é mais amplo até do que o racismo em si, que passa por essa, enfim, tendência humana muito triste de deixar os seus instintos primitivos falarem mais alto, ficarem sem limitação. Que eu acho que essa questão, Fê, do racismo, ela é indiscutível, porque eu vi uns caras falando, não existe racismo no Brasil. A pessoa não sabe o que ela está falando, né? Não vive, não no mundo, existe, né? O racismo, isso não tem mais discussão. Agora, o que eu divirjo dessa galera que tem uma pauta mais progressista em relação a isso, é a agressividade com quem, de alguma forma, tenha cometido algum tipo de erro e não saiba. Sim. Então, por exemplo, no momento em que chegam para mim e falam, você é um racista em desconstrução, eu já tô indo na nuca, assim, já vou dar um soco na tua cara. Mas calma, eu acho que a gente tem que passar num processo na sociedade que é um processo exatamente de ensinamento, não de agressão. Você não vai agredir o outro. Mas eu acho que vai além, acho que vai também de tornar racismo aquilo que não é. Eu acho que o ser humano é bicho, na verdade. Eu acho que é animal. Então, quando você vai nessa, eu acho que você vê que o animal mesmo, eles não aceitam outras espécies, né? Então, eu acho que o ser humano tem muito problema com espécies. Então, eu acho que isso tem que ser revisto, tem que ser olhado mesmo. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Ale, eu quero muito ouvir a tua opinião, teu ponto de vista sobre esse tema de racismo que a gente estava conversando e os fatos que aconteceram nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante relembrar que as questões raciais nos Estados Unidos são muito diferentes das nossas, muito. Você realmente tem na história americana uma característica de segregação totalmente diferente da nossa, que nós tivemos muito mais miscigenação. Então, são dois países que têm problemas sociais, mas nos Estados Unidos é mais racial, no Brasil é mais econômico. O Brasil tem um problema enorme de pobreza, de miséria, o Brasil precisa melhorar isso, mas isso não é tanto em relação à cor, isso é mais em relação à falta de oportunidades, de emprego, de uma série de coisas que precisa melhorar para a gente ter uma sociedade mais desenvolvida e mais justa, etc. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, como foi um crime cometido por 5 negros contra um negro, falar em racismo nesse caso específico também é muito complicado. Tem gente que tem um óculos que a lente só vê racismo e bota racismo em tudo. E se a vítima é negro, pronto, racismo. Mas ali quem perpetrou o crime também era negro. Então claro que existe problema na polícia americana com essa coisa racial. Isso é um problema que todo mundo sabe, que é antigo. Um caso que ganhou muito a atenção foi aquele caso do Rodney King lá em 92, que foi tão importante ali, que ficou dias tendo quebra-quebra e mortes em Los Angeles. Foi uma coisa tão pesada que logo depois teve aquele julgamento do O.J. Simpson e a corte não sentiu coragem de condenar ele pela morte da ex-esposa e do suposto amante dela, por causa disso, pelo clima que estava lá e que os advogados do O.J. Simpson souberam usar muito bem. Quem não viu, veja, inclusive tem uma série que conta muito bem essa história. Enfim, então, de tudo isso, a única coisa que a gente poderia trazer aqui para o Brasil é parte dessas imagens são captadas por câmeras no uniforme do policial. E isso é uma discussão que está quente aqui no Brasil, se o policial tem que ter câmera, não tem que ter no uniforme, enfim. Nesse caso específico, está para a utilidade, para evitar arbítrio, para evitar esse tipo de situação, ou pelo menos diminuir muito a incidência desse tipo de situação, e que é algo que acompanha a modernidade. Então, essa discussão em relação a ter ou não ter câmera, eu absolutamente apoio que haja essas câmeras junto com os policiais para filmar suas ações, e a partir daí a gente ter uma polícia mais profissional, mais técnica, mais inteligente e menos brutal.
Fala, Não, Fê. só uma dica para quem queira realmente saber, entender melhor o que é o racismo nos Estados Unidos. Existe um filme chamado Dan, né, que fala justamente, ele inclusive é classificado entre filme de terror, para vocês entenderem o que o negro sofre na América. Muito bem. Wafá, você tem mais algum ponto aí pra gente colocar? Não, acho que o ponto que a gente deve finalizar essa questão é que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, porque o racismo existe, é uma pauta que a gente deve conversar sobre, né, e tentar entender essa diferença entre o racismo que existe nos Estados Unidos e o racismo que existe aqui no Brasil, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de oportunismo, né, porque, como a gente falou agora, essa pessoa, infelizmente, foi morta por 5 policiais negros, e aí muita gente já coloca essa questão do racismo à frente de qualquer coisa, né, até à frente de uma preparação dessa polícia americana, assim como aqui no Brasil. Então, acho que a gente precisa ficar alerta e tomar cuidado para que toda a pauta não vire isso, porque senão a gente vai acabar banalizando essa discussão, né? E muita gente para de acreditar que realmente o racismo existe, começa a falar que isso é uma questão que não existe aqui no Brasil ou que não existe nos Estados Unidos, né? Exato. Então, acho que a gente precisa ficar atento a isso. Pediu, Holiday? Só uma palhinha, né? Porque você tinha falado, né, das pessoas que dizem que não existe racismo no Brasil, só para trazer um exemplo recente e pessoal. Ontem mesmo eu recebi uma série de e-mails com ameaças de pessoas dizendo: vai morrer, seu negro, filho de não sei o quê, macaco, eu vou te amarrar no arame farpado, cortar sua cabeça e colocar numa estaca. Foi basicamente isso que eu recebi ontem. É uma demonstração clara de que o racismo existe e, infelizmente, muitas vezes está ligado a questões políticas também.